Olá, pessoal, bom dia. Eu estou fugindo um pouquinho do meu plano original, em que eu queria falar para vocês de aminoácidos, né, seguindo os conceitos básicos de proteínas, estruturas de proteínas, antes de entrar na minha pesquisa mesmo, mas eu acho que por uma razão bem interessante. Ontem, né, no vídeo de ontem, eu falei sobre PyMol. Mostrei, fiz um tour na ferramenta, mostrei como é que a gente analisa rapidamente a estrutura de uma proteína. Então, mostrei como que seleciona aminoácido, como que visualiza, como que muda as cores, né? E eu falei que é essencial para uma pessoa que está interessada em começar a mexer com bioinformática estrutural, dominar essa ferramenta, dominar a própria base de dados do PDB para poder buscar informação e entender a estrutura, entender como é que os aminoácidos interagem entre si, né? Então eu pensei ontem, né, rapidamente, assim, no artigo que eu participei, que eu fui coautora, e no qual, assim, a minha contribuição, né, acho que, assim, ela foi importante, mas foi muito simples, né, muito singela, que foi exatamente uma análise que eu fiz da estrutura do PDB, de uma mutação que era importante nessa estrutura, que não se sabia a importância dela, e até mesmo na leitura dos artigos referentes relacionados a essa estrutura. Então eu queria mostrar para vocês rapidinho, né, o que foi que eu fiz nesse artigo e que eu considero que teve uma importância, né? Há um tempo atrás eu fui procurada por uma pós-doutoranda, Fernanda Soardi, do professor Sérgio Pena, do ICB, aqui da UFMG, e eles estavam estudando uma família de, de pessoas, né, que apresentavam uma certa doença, tá? Então, olha que interessante, que é uma aplicação bem prática mesmo. Eles tinham uma doença e, obviamente, eu não sou dessa parte, né, eu não sou especialista em genética, nada disso, mas vou até mostrar para vocês aqui a publicação desse artigo nosso, né? Esses indivíduos, eles apresentavam uma mutação num gene. Esse gene se chamava STAG2, né? Então aqui está a publicação que esse trabalho gerou, né? No qual foi caracterizada uma nova coesinopatia humana, tá? Aqui tem o artigo, né, na revista Nature Genomic Medicine, aqui é o PDF, né? Então, mesmo artigo, temos aqui os autores e tal. Eu queria mostrar para vocês aqui, né, que a gente cita aqui os sintomas, né? Então, foram examinados 5 indivíduos afetados, tá? Além disso, foi examinada também a família dele, né? O histórico da família, pessoas que já tinham até morrido, né? E o fenótipo que eles apresentavam, né? Todos os indivíduos que tinham essa mutação, eles tinham uma deficiência, né, intelectual moderada, eles eram baixos, tinham uma estatura baixa, eles tinham problema de audição, e eles tinham um nariz mais largo, eles tinham orelhas mais proeminentes e uma certa calvície aqui, né? Então eles tinham uma fisionomia diferente, além disso, problemas de audição e um retardo mental moderado. Então a gente, né, o grupo do professor Sérgio Pena deu nome, né, para essa nova coesinopatia aqui, que é uma doença relacionada a uma mutação nesse gene STAG2, tá? Então aqui tem o pedigree da família, né? Eles fizeram diversos estudos, é um artigo bem complexo, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o artigo, até porque grande parte dele, né, não é da minha especialidade, é um grupo grande que fez esse trabalho, mas então o que aconteceu? O Fernando me procurou e falou assim, olha, a gente tem essa mutação, a gente sabe que ela é importante, ela diferencia, né, os indivíduos que são doentes dos que não são, dos afetados dos que não são, e a gente queria entender na estrutura, né, o que essa mutação, a gente já fez vários trabalhos, experimentos, mas em relação à estrutura de proteínas não tem ninguém no nosso grupo que trabalhe com isso. Então, basicamente o desafio foi esse. Então, o que eu fiz, né? Olha como o trabalho foi assim, relativamente simples, né? Eu procurei aqui no PDB, então estou aqui no site do PDB que eu já mostrei para vocês várias vezes.
Eu procurei, fiz uma pesquisa aqui por STAG2. Olha só, nem cheguei a fazer a busca, né, que ele já preenche para mim. Então, ele já achou o gene e ele já achou aqui nos músculos, né, camundongo, no ser humano, tem 3 estruturas, e nesse outro organismo que eu nem sei qual que é. Então, vou clicar aqui no Homo sapiens. Eu olhei e falei, olha, então temos uma estrutura, temos estrutura. Então, isso aqui é uma subunidade de coenzina, né? Coenzina é uma proteína. Então, é a subunidade SA2. Isso aqui é o nome, um ID da sequência, numa outra base de dados que se chama Uniprot. Eu vou entrar em detalhes. Mas eu queria isso aqui, ó. Falei, quero ver a estrutura disso. E aí eu vi que tem aqui, ó, 4PK7. Tá vendo? É o ID do PDB. Então, falei, vamos então buscar essa 4PK7. Porque isso aqui, essa tela aqui é a descrição do gene. Agora eu quero a descrição do arquivo da estrutura da proteína mesmo. Olha que legal. Então, temos aqui um cristal, né, dessa estrutura aqui, humana, em complexo, com, né, tem detalhes aqui, com um ligante que se chama MES. Aqui tem uma moléculazinha, né? E são proteínas nativas, né? Não são mutantes, nada assim. Ótimo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma estrutura que eu vou trabalhar é ler o artigo dela, tá? Toda vez que um pesquisador deposita a estrutura aqui, normalmente ele está publicando um artigo sobre essa estrutura. Então, aqui embaixo a gente vem, ó, literatura. Tá vendo? Então, tem o nome do artigo, os autores, foi 2014, na revista Nature, Structural Molecular Biology, e eu consigo ver aqui na base de dados de referências bibliográficas PubMed. Então, fui lá no PubMed, né? Tô resumindo para vocês bem rapidamente. Então, aqui, olha que legal, né? Eles falam aqui desse complexo de coenzina, né, que tem essa Shugoshin, o AP aqui, eu não sabia o que era nada disso na época, né? Então, peguei esse artigo, fui ler esse artigo, né? Tinha umas figuras bem interessantes aqui. Inclusive, essa figura, ela é bem importante aqui no nosso contexto, né? Ele tem esse esquema aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu achei na época coisa muito, assim, maravilhosa, né? Super interessante. Isso aqui é um complexo, é um esquema de um complexo de proteínas. Olha que legal, não sei se vai dar para dar um zoom aqui. Cada, né, bolinha dessas aqui, ó, é uma proteína. Então, nós temos essa SA2, que é essa que a gente está estudando, SCC1, que ela se liga a ela, que por sua vez se liga a essa outra, é um complexo, um monte de proteínas que se conectam e formam um anel, tá? E esse anel, ele segura o centrômero do cromossomo, né? Então, a gente tem lá o cromossomo, né, aquele xizinho, vocês já devem ter estudado em biologia, e esse conjunto de proteínas, ele forma um anel que segura esse cromossomo. Então, na época, eu achei muito, muito lindo, muito incrível como é que é esse processo, né? E já vi que era alguma coisa importante. E, inclusive, né, nesse momento, eu descobri, né, fiz uma pesquisa e descobri que era Shugoshin, que basicamente é uma palavra que significa defensor, protetor, guardião do DNA, né? Então, olha que importante. Provavelmente uma mutação aí nesse complexo, se desfizer essas ligações, esse anel, né? Provavelmente alguma coisa importante vai acontecer. Então a gente leu esse artigo, eu, Fernanda, a gente na época compartilhou um pouco isso, né? Quando você vê, a estrutura já estava pronta no PDB, a gente não fez. Né? A gente só estudou o artigo, entendeu o que ele estava falando, né? Entendeu que isso aqui se tratava desse SA2-SCC1, é um complexo, né? E aí, basicamente, o que a gente fez foi olhar aqui, isso são as análises iniciais, né? A gente veio no PyMol, buscou por esse 4PK7, né? Tá aqui, olha que bonitinho, o artigo até cita que é uma estrutura que parece um dragão, tá? Colorir por cadeia, como a gente fez ontem. Vou colocar o fundo aqui branco, porque vocês já sabem que eu prefiro. Dei um zoom.
Então, olha que legal, né? Isso aqui é a SA2, isso aqui é a SCC1, essa azul clara aqui. Isso aqui é um cofator, tá? Uma moléculazinha que às vezes é usada para cristalizar a proteína. Eu vou excluir ela aqui para facilitar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar a serina 327. Acho que é isso mesmo, vamos ver aqui que eu não me lembro de cor. Acho que é serina 327. Isso mesmo. Vamos olhar então. Select resíduo 327 e cadeia A. Porque são duas cadeias, né? Então eu queria o da cadeia A. Posso renomear aqui para serina 327. Exibir como, por exemplo, esferas. Tá aqui, ó. Então, a princípio eu olhei e falei assim, ela tá um pouquinho longe, né, da outra proteína e tal. Quão longe ela está? Né? Será que ela poderia influenciar, sim, na interação aqui e tal? Então, vamos medir a distância? A gente pode vir aqui, selecionar vários aminoácidos aqui, tá vendo? E pra gente ter uma ideia realmente, né, de quão próximos estão aqui, gente, eu adoro fazer isso, viu? Esse tipo de análise eu adoro fazer. Então aqui, eu posso pegar uma ferramenta que eu não mostrei para vocês no outro vídeo, de medida. Então, eu vou clicar no átomo aqui, e ele vai me dar a distância. Olha que legal. Então, estão a 13 angstroms. É uma distância até relativamente grande e há vários outros, né, resíduos aqui também no meio. Mas o fato é que a gente chegou a essa informação, né, de que o resíduo que era mutado, né, porque nos indivíduos doentes, essa serina 327, ela é mutada por uma asparagina, tá? Que é um aminoácido um pouquinho diferente, um pouquinho maior, né? Então poderia, por exemplo, desestabilizar essa alfa-hélice, poderia, né, movimentar os outros resíduos próximos e atrapalhar essa interação aqui, tá? Então, basicamente, assim, o que a gente fez, o que eu fiz, né, minha contribuição singela, como eu falei nesse artigo, foi realmente buscar a estrutura da proteína, né, entender que né, ela está próxima, né, a mutação está próxima da proteína em complexo, que era a SCC1, entender que essa proteína, esse complexo é muito importante, ou seja, é a defensora do DNA, e, né, vamos dizer, plantar essa sementinha. Então, a partir daí, muitos outros estudos foram feitos por outros grupos, inclusive, outros colegas aqui que também trabalham com bioinformática estrutural. Então, rodaram vários programas, calcularam o impacto, né, provável, hipotético de mutações. Algumas mutações os programas falaram que seriam desestabilizantes, outras não. E aí a equipe do professor Sérgio Pena fez diversos outros experimentos, né, in vitro, para tentar mostrar se a proteína ligava ou não ligava na sua parceira ali, né, de interação. Então, assim, o artigo é bem complexo, não é minha intenção abordar isso tudo de forma nenhuma, até porque eu não domino, né, todo o processo do artigo inteiro, mas essa foi a contribuição aqui do meu grupo, né. E eu queria mostrar para vocês que passa por analisar o arquivo PDB, entender dos aminoácidos, das interações, utilizar o PyMol para visualizar. Então, é muito importante para um aluno que deseja trabalhar com bioinformática estrutural ter interesse por esse tipo de análise. É claro que as habilidades para isso não vêm assim da noite para o dia, né? Então, por isso que eu pretendo passar com vocês por todos esses passos. Falar dos aminoácidos, das características dos aminoácidos, das interações, né? E construindo mesmo conhecimento desde o início, tá? Mas eu acho que é legal de mostrar porque é uma aplicação muito prática, né? Geralmente o pessoal se interessa por trabalhos relacionados a doenças. Então, como é que a bioinformática pode ajudar na cura, na compreensão de alguma doença, né? Então, no caso desse artigo nosso, não fizemos, né, nada com relação à cura da doença, à prevenção, não. O que a gente fez foi ajudar, né, dar um passo a mais para compreender essa doença, né? Por que ela existe, o que pode ser a causa dela,
né? E é assim que a ciência funciona. Cada trabalho, cada artigo é um passo, né, após o outro, rumo a um objetivo maior, no caso a cura dessa doença, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigado por assistir, se gostaram deixem o curtir e se ainda não são inscritos nesse canal e têm interesse por esse conteúdo, se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!